Charlone, como chegaram até você para fazer o filme e como foi feito esse convite para você participar? Então, eu acho que o Doug, porque, assim, tem esse amor à Cidade de Deus, né? Os caras acham a Cidade de Deus em filmão, sei lá o que e tal. E como eu tinha essa coisa da América Latina, o Doug pensou em mim, entre vários. Aí ele tinha uma lista, sei lá, acho que chegou a ser 16 fotógrafos que ele fez uma lista e tal. E aí ele fez um pitching comigo por Skype. É, fizemos dois, fizemos um primeiro que a gente conversou e tal. Aí eu pedi pro meu agente que eu queria esclarecer umas coisas pro Doug, que eu não era um cara muito de filme de ação, que o Tom Cruise era um cara de ação e tal. Aí pedi para esclarecer, olha, não espera de mim que eu faça um puta filme de ação, porque não é meu forte, eu sou mais de ator e tal. Aí o Doug deu risada e falou, pô, mas isso mesmo que eu quero, a ação vai ser, a gente vai achar junto e tal, foi muito legal. E aí, é, então, fiz o pitching e aí fechamos e foi bacana. Foi por Skype, eu tava de férias no Uruguai e fizemos dois Skypes que conversamos, batemos papo e tal, e aí rolou. Como foi trabalhar com o Doug Liman e o Tom Cruise? Você teve espaço para falar das suas ideias e, dando ideias, você teve elas acatadas? Como é que foi essa experiência? Cara, trabalhar com o Doug e com o Tom foi um presente assim, é, porque é foda você trabalhar com um diretor que tem. O Doug começou em cinema com 14 anos como estagiário, fez de tudo, sabe? Varreu o estúdio e eu cheguei logo na primeira jornada, ele estava lá na sala dele, tinha uma mesa de ping-pong, ele ficava jogando ping-pong e o roteirista sentado do lado e ficando discutindo que o primeiro ato não sei o quê, que o segundo ato, uma noção de cinema, de roteiro, de narrativa fodida. É, aí depois chegou o Tom Cruise e tomei um choque, porque o cara, sabe, ficava lá fazendo teste de VT, de ator coadjuvante, dando pé pro cara para ajudar o Doug a escolher. Um profissionalismo fudido. E foi assim o filme inteiro. Eu poderia falar a noite inteira, te contar episódios assim, de cenas que repetimos 5 vezes, porque eles filmavam, iam para casa, assistiam, não gostavam, mudavam o diálogo, voltavam. Bom, tanto é que o filme demorou todo esse tempo porque foi muito trabalhado. O roteiro que começamos trabalhando tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver com esse roteiro final. O roteiro final é um trabalho coletivo de monta, refilma, trocar. Foram 3 montadores que passaram pelo filme, né? Monta, refilma, acrescenta, refilma, monta, e assim foi. E isso no trabalho coletivo dos 3, quer dizer, dos 4, com o montador, né? Mas o Doug chefiando, o Barry, roteirista, reescrevendo, e o Tom participando com puta conhecimento que ele tem de cinema, com puta noção de cinema e tal. E os montadores, os diferentes montadores. Foi uma experiência incrível. Eu, sabe, agradeço muitíssimo ter tido essa experiência. Eles foram muito respeitosos comigo. Tem essa coisa do Cidade de Deus que carrega esse nome e tal. Então, tinha o respeito. O Tom, quando chegou, falou: pô, a Cidade de Deus é um dos meus filmes favoritos, você é fodão, vocês foram fodões e tal. Então, partimos de um bom estágio e teve uma troca muito legal, assim, sabe? Eu venho de um outro cinema, então a gente falava, era uma troca desses dois mundos. Eu falava assim, o cinema subdesenvolvido, que a gente tem pouca grana, a gente faz assim, vocês fazem assim, a gente, sabe? E aí fomos trocando e fomos aprendendo juntos, tal. Gostaram muito, assim. Eu propus uma forma de filmar, que é a nossa forma de filmar, mais câmera em mão, sabe? Seguindo o ator, sem tanta marca, sem tanta coisa. Eles gostaram muito e adotamos e, sabe, se divertiram com isso e tal. E teve uma vez, assim, o Doug conta isso, que uma vez o Tom entrou no estúdio e falou, tem câmera? Porque eu tava lá, sabe, com a câmera meio escondidinho, pronto para filmar, sabe? Não tinha luz, não tinha nada, né? Porque a gente faz um esquema mais documental, assim. E, e foi muito legal a relação, muito respeitoso, sabe? O Doug queria fazer em película, eu queria fazer digital. Aí ele me falou, porra, mas o Tom vai preferir película. Aí eu falei, bom, deixa eu vender pro Tom. Aí fiz um monte de teste com diferentes lentes e tal, e mostrei para eles, levei eles um dia numa sala de cinema e projetei os testes em digital, e eles compraram, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa,
Então teve essa troca super legal, e principalmente no que se refere à América Latina, assim, eu enchia muito o saco de que, porra, na América Latina não é assim como vocês veem e tal. E isso é uma coisa que mudou muito no roteiro. A América Latina, no roteiro inicial, estava tratado de uma forma com mais ingenuidade, o desconhecimento, assim. Então, eu mostrando coisas para eles, depois eles chegando na América Latina, quando chegamos na Colômbia, eles perceberam e incrementaram coisas. Então teve uma troca muito legal, a gente ficou amigão assim e tal, e foi uma experiência incrível. Tem essa coisa de produtor, sabe? Quando você trabalha para um estúdio como a Universal e tal, você tem no fundo você tem um cliente, então tem um puta respeito pelo artista, mas tem o cara que tá pondo a grana e que é uma coisa que eu que fiz comercial, tenho muito, sabe? A gente tem um cliente, então tem essa parte autoral, mas tem a relação com o cliente. Então, sabe, essa coisa que se fala de acatar, é uma troca, sabe? Se fala, isso vai ser bacana, o cara diz, puta, mas será que o público vai entender? Aí você faz um teste, mostra tal. Tem uma negociação constante. Isso eu vivi agora muito feliz, agora, quando eu fiz 3% com a Netflix, foi essa troca. É muito legal, sabe? Quando tem um produtor que chega e diz, não, bicho, mas isso tá difícil, ninguém entende, não funciona, ou tal, e coisa. Diz, não, mas deixa eu testar e tal. E aí você vai negociando, vai avançando e chega num meio termo, sabe? Onde cada um tem o seu lugar. O produtor tem que pôr o freio, você tem que pôr o acelerador e você chega numa relação bacana, assim. Eu acho, sabe, porque cinema é público, né, sabe? Você tem que fazer público. Mas, por outro lado, você não tem que cair na mixaria da coisa comercial. Então, você tem que achar aquele equilíbrio e tal. O Doug é muito razoável nesse sentido, assim, muito respeitoso do público, mas muito... Sabe, a primeira coisa que ele me falou quando eu perguntei que filme você quer fazer, ele falou, eu quero fazer bold. Bold é arriscado, bold é de correr riscos, de diferente, de estranho, né? Então tem essa relação. Se o Tom Cruise pilotou o avião em alguma cena realmente, e se nessa cena, se ele pilotou, ou algumas delas, enfim, você teve junto do avião, e como é que foi essa experiência de estar num avião pilotado pelo Tom Cruise? Desde o primeiro dia de visita à locação, o Tom Cruise chegou com um avião particular na pista, onde a gente estava esperando ele, e já pulamos para outro avião que ele saiu pilotando e eu fui com ele. Nessa ocasião, ia um piloto profissional no outro, que o aviãozinho, os bimotores têm dois comandos, né? Mas ele pilotava, mas ia um outro cara de segurança. E isso se repetiu sempre, mas ele pegou lições no meio, mas e cada vez o piloto experimentado cada vez mexia menos. Na verdade, estavam só para segurança. Inclusive, em várias cenas, o piloto recua o banco para trás e eu estava sempre, a não ser que ele estivesse num outro avião e eu estivesse no outro lado filmando ele. Quando ele aparece na janela pilotando, ou é o câmera B, que está no avião de aéreas filmando e eu estou escondido, ou foi apagado na pós-produção, ou eu estava no outro avião filmando ele. Mas, em geral, toda vez que ele pilotou, claro, ele é o ator principal, eu estava com ele. Qual cena do filme que você achou que foi mais difícil de fazer, né, trabalhosa, e qual foi a mais tranquila, mais divertida para vocês fazerem? Assim, eu gosto muito de tudo que a gente fez na Colômbia, que é o Campo dos Contras. Tudo isso aí eu gosto muito, porque, bom, eu tava em casa, tava filmando em casa e tal. É, mas eu gostei muito das coisas que a gente fez na Atlanta e tal, sabe? A Casa Branca, quando tá o George Bush lá, eu dei muita risada. Sei lá. E difícil. é, as coisas aéreas para mim era novo, né? Mas a coisa, por exemplo, da chegada daquele aviãozão na Nicarágua e tal, isso era novo, voando e tal, mas a gente todo dia acorda e vai fazer o que tem que fazer, né? O que eu te comento, bom, você soube que a gente teve aquele acidente horroroso, que morreram 3 pilotos da gente, inclusive foi terrível isso, porque
A gente tinha acabado de filmar, o cara estava voltando para casa, levando o avião, era um voo de 17 minutos e entraram na mesma, foi na mesma região onde o pessoal do Chapecoense, né? É uma região perigosa lá. O Carlos Gardel morreu lá, mas aí ele morreu o choque de 2 aviões, mas foi também em Medellín. É, Assim, o que eu aprendi nessas coisas de avião é que nunca tem, a gente que é leigo de avião nunca tem a noção do que é perigo. De repente a gente, sabe, os caras fazem umas puta manobra maluca e cai no vácuo e a câmera sai da tua mão e vai colar no teto e eles dão risada porque para eles isso é bico, eles têm controle total, mas você acha que foi um negócio super perigoso. E de repente os caras começam a gritar, cuidado, sei lá o que tal, e você não percebe por quê. Mas é que eles, sei lá, entraram numa região ou colou muito num lugar, sei lá, enfim. A gente não tem essa noção, né? Então, eles fizeram umas coisas perigosas. Uma hora que me falaram que foi super perigoso, eu não percebi. E eu, de repente, me assustei muito numa queda e os caras davam risada, né? E agora que você está na Argentina trabalhando, você pode falar um pouco sobre esse teu novo projeto, com quem é, do que filme se trata, onde é que vai passar? Problema nenhum, cara. Estou preparando um longa com Fernando Meirelles para Netflix sobre o Papa Francisco. Saiu agora há pouco na Variety, Papa Francisco para Netflix. Mas eu estou preparando. Só começamos a filmar em novembro. Por enquanto é preparação, locações e tal. Abração, tchau, tchau.